Convido os irmãos a abrirem suas Bíblias em Lucas capítulo 6. Daqui a pouco nós vamos fazer a leitura do texto que vai nos servir de base para essa noite. Antes eu gostaria de comentar sobre um dos casos mais curiosos da engenharia, que aconteceu em Xangai, uma cidade na China, em 2009. Um prédio inteiro tombou para o lado e continuou inteiro. Quem chegou a ver essa reportagem? Alguém aqui se lembra? Não, né? O prédio tombou para o lado, mas ficou inteiro, não se desfez. E, embora o edifício estivesse ainda sem moradores, uma pessoa morreu no acidente. E a causa do acidente foi a imprudência dos construtores, mais a ação da natureza. Quando eles escavaram o lado sul do prédio para a construção de uma garagem no subsolo, eles, contrariando as instruções dos engenheiros, acabaram depositando grande quantidade de terra removida do lado norte, e isso provocou um desequilíbrio pelo excesso de carga de um lado do solo. Então, acidentalmente, um córrego acabou sendo desviado para o lado da edificação, e esse fenômeno, combinado com muitas chuvas e fortes chuvas, acabou provocando a infiltração na terra e transformou aquela terra maciça em um lamaçal, numa lama pura, e o resultado é que a lama simplesmente empurrou os pilares da fundação e o prédio tombou para um lado. Foi uma tragédia. Embora o prédio não tenha sido destruído, ele teria que ser destruído para poder iniciar uma nova construção. O nosso texto dessa noite conta uma história semelhante. Fala sobre o colapso de uma construção pela combinação também da imprudência do construtor mais a ação da natureza. E com essa história, a Bíblia quer nos ensinar que a edificação da fé em Cristo exige um trabalho atento, diligente, submisso, e que nos leva também a demandar tempo das nossas vidas, esforço, determinação, até que o trabalho seja concluído, e mais, que a não observação desses princípios pode comprometer toda a edificação. Então, convém atentarmos para aquilo que o Evangelho tem a dizer para nós nessa noite, ok? Lucas 6, 43 a 49, diz assim: Não há árvore boa que dê mau fruto, nem árvore má que dê fruto bom. Porque cada árvore é conhecida pelos frutos que produz. Porque não se colhem figos de ervas daninhas, nem se apanham uvas dos espinheiros. A pessoa boa tira do bom tesouro do coração, tira o bem do bom tesouro do coração, e a pessoa má tira o mal do mau tesouro, porque a boca fala do que está cheio o coração. Por que vocês me chamam Senhor, Senhor, e não fazem o que eu mando? Eu vou mostrar a vocês a quem é semelhante. Todo aquele que vem a mim, ouve as minhas palavras e as pratica. Esse é semelhante a um homem que, ao construir uma casa, cavou, abriu profunda vala e lançou o alicerce sobre a rocha. Quando veio a enchente, as águas bateram contra aquela casa e não a puderam abalar por ter sido bem construída. Mas o que ouve e não pratica é semelhante a um homem que construiu uma casa sobre a terra, sem alicerces. E quando as águas bateram contra ela, logo desabou, e aconteceu que foi grande a ruína daquela casa. Vamos orar. Nosso Deus e Pai, graças te damos pela leitura da tua palavra. Mais uma vez ela está aberta diante de nós. Que privilégio maravilhoso podermos 2 vezes nesse domingo sermos expostos à tua palavra. Nós te agradecemos porque ela, Senhor, é a nossa segurança, é a lâmpada que guia os nossos pés neste mundo sombrio e tenebroso, é a sustentação da nossa vida, da nossa fé, e também a direção através da qual nós guiamos as nossas ações, pensamentos, reações, intenções, motivações e desejos, Senhor. É assim que nós caminhamos para a vida eterna, confiando no firme fundamento que a tua palavra traz para nós. Oramos pedindo a tua bênção, a tua direção, que o teu Espírito fale aos nossos corações nessa noite mais uma vez.
nós te pedimos em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. No domingo passado à noite, nós falamos sobre a importância de julgarmos a nós mesmos, antes de julgarmos os outros, para que não sejamos julgados, né? Jesus está proferindo aqui o Sermão do Monte, conforme o relato de Lucas. Então, ele está ensinando uma série de princípios que definem as características de um verdadeiro discípulo. E uma dessas características é o discernimento dos próprios pecados. Bem-aventurado é o homem que consegue discernir os seus próprios erros. E isso nos torna mais humildes e compassivos. Quando nós julgamos a nós mesmos, não agimos tão apressadamente para condenar os mesmos pecados nos outros, e procuramos julgar o que vemos e ouvimos sob a ótica de Cristo e não da nossa ótica. Então, tudo isso está entrelaçado com o nosso texto, porque, afinal, Jesus está desafiando os seus discípulos a olharem de novo para si mesmos, a fim de perceberem do que realmente é feita a sua fé em relação ao seu mestre. Ou seja, eles precisam examinar os frutos que têm produzido e sobre o tipo de fundamento sobre o qual eles têm edificado a sua fé. Será que há uma relação entre essas duas coisas? Isso nós vamos ver no decorrer da exposição dessa noite. Ok? Então, Jesus trabalha aqui com dois tipos de analogia, uma metáfora, quando ele fala sobre as duas árvores e seus frutos, e uma comparação, quando ele fala sobre os dois fundamentos, os dois construtores, e os dois resultados da construção. Qual é o seu objetivo? É um só, é nos levar ao mais profundo, à natureza da nossa fé nele. Será que ela é autêntica? Será que ela é verdadeira? Será que ela se fundamenta sobre a verdade? Ele não diz que sim, não diz que não, apenas nos desafia a julgar a nós mesmos, a fim de chegarmos à própria conclusão. Então, a árvore má e o seu fruto ruim se assemelham ao fundamento ruim. A reprovação implícita do fruto ruim e da árvore má que o produz se equiparam ao colapso da casa edificada sobre o fundamento mau, ruim. Da mesma forma, a árvore boa e o seu fruto bom se assemelham ao fundamento bom, e a aprovação implícita do fruto bom e da árvore boa se equiparam à permanência da casa edificada sobre o bom fundamento. Então, nós vamos examinar essas passagens mais de perto e ver como elas falam conosco. Versículos 43 a 45, nós já vimos, não há árvore boa que dê mau fruto, nem árvore má que dê bom fruto, porque cada árvore é conhecida pelos frutos que produz. Não se colhem figos de ervas daninhas, nem se apanham uvas dos espinheiros. Como já antecipamos há pouco, o tema da semana passada ainda ressoa nessas duas analogias. O julgamento, o auto-julgamento. Mas agora Jesus aprofunda um pouco mais a questão, né, e nós vamos ver que o verbo, o texto que ele usa aqui, traz essa ideia de aprofundamento, né, e tem tudo a ver, porque as duas ilustrações que Jesus utiliza se relacionam ao que acontece no subsolo, no oculto, e se mostra mais tarde à plena luz quando vem o resultado, e aí todos podem ver. Então, primeiro ele vai falar sobre dois tipos de árvores, a árvore boa e a árvore ruim, e seus respectivos frutos, bons e ruins. É um simples exercício de lógica aliado ao conhecimento básico pela observação da natureza. Todos nós aqui sabemos o que é um fruto bom e um fruto ruim, né? A pior coisa que pode existir não é a pior coisa, mas uma das piores coisas que podem existir é quando a gente cultiva uma árvore com tanto carinho, com tanta dedicação, na expectativa de que ela se torne um dia, né, produza frutos e nós possamos desfrutar
daquilo que nós plantamos e cultivamos com tanto carinho e atenção. E, com o devido tempo, nós vamos descobrir que a árvore não é boa e o fruto não é bom. Jesus disse que uma árvore boa certamente produzirá frutos bons, consequentemente, uma árvore má produzirá frutos maus. Mas o que é que define se uma árvore é boa ou se ela é má? Não é necessariamente algo que ocorre a olhos vistos. O que é que pode definir se o coração de uma pessoa é bom ou ruim? Não podemos ter segurança de afirmar isso sobre a vida de ninguém. Né? É sobre isso que Jesus está falando. O que define a identidade de uma árvore, de acordo com o texto, é a sua própria natureza. Uma árvore boa é simplesmente uma árvore frutífera, cujos frutos são próprios de sua espécie e exibem saúde. Então, ao olharmos para uma laranjeira carregada de laranjas saudáveis, nós saberemos que ali está uma árvore boa. Mas o que define a árvore boa não são primariamente as suas laranjas saudáveis, e sim a sua integridade que produz o fruto. Observe que o ponto principal aqui é conhecer a árvore. Ele diz: cada árvore é conhecida pelos frutos que produz. Por outro lado, a árvore má é necessariamente também uma árvore doente. E apesar de produzir os seus frutos, não produz frutos bons, porque não revelam as características de uma árvore daquela espécie. Parece outra coisa. Então, a expectativa de se colher frutos bons da árvore má seria totalmente frustrante, tanto quanto esperar colher figos de uma erva daninha ou uvas de um espinheiro. Se nós olharmos o texto paralelo de Mateus, nós vamos ver que essa é uma crítica severa de Jesus aos falsos mestres, aos fariseus e escribas, tanto a questão da árvore quanto do fundamento. E ele mostra que essas coisas estão relacionadas à religiosidade morta e formalista dos mestres da lei, que ensinavam ao povo coisas que nem eles mesmos praticavam, e não aceitavam o testemunho de Cristo, que é a verdadeira árvore boa, a videira verdadeira, e também é o bom fundamento. Então, Jesus não está falando de árvores, mas do coração humano, conforme nós já dissemos. A partir da ilustração dessas árvores, ele nos ensina o que é natural ver o bem na prática de pessoas cujo coração é bom. Por outro lado, é frustrante esperar o bem de pessoas cujo coração é mau. A boca é o que denuncia se o tesouro guardado no coração de alguém é bom ou é mau, porque ela fala do que enche os nossos corações. A pessoa boa tira o bem do bom tesouro do coração, e a pessoa má tira o mal do mau tesouro, porque a boca fala do que está cheio o coração. Então Jesus está nos desafiando a julgar o que realmente somos, observando os frutos que produzimos, se o bem ou se o mal. Quem mais conhece o fruto que eu produzo além de mim mesmo? Quem melhor conhece o fruto que você produz além de você mesmo? Tiago vai denunciar a religião de aparência, na qual o coração não é mudado, cuja boca é capaz de bendizer a Deus e, ao mesmo tempo, amaldiçoar o irmão. E Tiago questiona: como pode isso? E ele faz isso tendo em mente justamente essa fala de Jesus. Veja comigo Tiago, capítulo 3, versículos 8 a 12. E esse texto é bastante desafiador, como tudo que Tiago escreve. Ele diz: mas a língua ninguém é capaz de domar, é mal incontido, cheio de veneno mortal. Com ela bendizemos o Senhor e Pai, também com ela amaldiçoamos as pessoas criadas à semelhança de Deus. De uma só boca procede bênção e maldição. E ele diz: meus irmãos, isso não deveria ser assim. Por acaso pode fonte jorrar do mesmo lugar água doce e água amarga?
Meus irmãos, será que a figueira pode produzir azeitonas ou a videira figos? Assim também, uma fonte de água salgada não pode dar água doce. Ou seja, o que ele tinha em mente? Essa fala de Jesus. Ele se lembrou do Sermão do Monte e de como Jesus ensinou que não se colhem figos de ervas daninhas, nem uvas de espinheiros. Então, Tiago está dizendo, meus irmãos, a nossa fé é uma fé de coerência. Se nós somos árvore boa, o nosso fruto tem que ser bom. Se o nosso fruto é mau, isso denuncia que nós também não somos árvore boa. Mas a questão é, se nós somos criaturas essencialmente más, como nós poderemos ajuntar um bom tesouro em nossos corações? Então o texto seguinte nos dá a resposta, versículos 46 a 49, e começa assim: por que vocês me chamam Senhor, Senhor, e não fazem o que eu mando? Esse verso 46, ele é como um ponto de transição entre as duas ilustrações, e ao mesmo tempo é um verso que liga as duas analogias. Veja que a pergunta de Jesus é bem direta: por que vocês me chamam Senhor, Senhor, e não fazem o que eu mando? Qual é o problema aqui, irmãos? É que a boca diz uma coisa, mas o coração diz outra coisa. Então o fruto não é o que se espera, porque a árvore se define como boa, mas a entrega é de um fruto mau. A boca mente porque o coração é mentiroso. Ela diz Senhor, Senhor, quando o coração se rebela e não permite que Cristo reine sobre ele. O que mostra esse fracasso, irmãos? A insubmissão à ordem de Cristo. Ele diz, vocês não fazem o que eu mando. Ou seja, não guardam a minha palavra. Isso daqui não é a essência, isso daqui é o fruto, é o resultado. É não fazer o que Cristo manda. Obedecer a Cristo não é o que nos leva a agradar, a fazer a vontade de Deus. Obedecer a Cristo não é o que comprova que nós estamos em Cristo. O que comprova que nós estamos em Cristo é um coração convertido, transformado. É isso que agrada a Deus. Fazer a vontade de Cristo, aquilo que Ele manda, é um resultado. Então existe uma relação direta entre amar a Cristo, permanecer nele, guardar a sua palavra e produzir bons frutos. João capítulo 15, versículos 1 a 11, só para nós pegarmos o texto na íntegra e não citarmos superficialmente, ouça com atenção. Jesus diz, eu sou a videira e o meu pai é o lavrador. Todo ramo que estando em mim não der fruto, ele o corta, e todo o que dá fruto, ele limpa, para que produza mais fruto ainda. Vocês já estão limpos por causa da palavra que lhes tenho falado. Permaneçam em mim, e eu permanecerei em vocês. Como o ramo não pode produzir fruto de si mesmo, se não permanecer na videira, assim vocês não podem dar fruto, se não permanecerem em mim. Eu sou a videira, vocês são os ramos. Quem permanece em mim e eu nele, esse dá muito fruto, porque sem mim vocês não podem fazer nada. Se alguém não permanecer em mim, será lançado fora, à semelhança do ramo, e secará, e o apanham, lançam no fogo e o queimam. Se permanecerem em mim, e as minhas palavras permanecerem em vocês, pedirão o que quiserem, e lhes será feito. Nisto é glorificado meu Pai, que vocês deem muito fruto, e assim mostrarão que são meus discípulos. Como o Pai me amou, assim também eu amei vocês, permaneçam no meu amor. Se vocês guardarem os meus mandamentos, permanecerão no meu amor, assim como também eu tenho guardado os mandamentos de meu Pai, e no seu amor permaneço. Tenho-lhes dito essas coisas, para que a minha alegria esteja em vocês, e a alegria de vocês seja completa. Meus irmãos, é tão claro como o dia, não? Há uma relação direta aqui. Permanecer em Cristo, amar a Cristo, guardar a sua palavra, produzir bons frutos, ser verdadeiro discípulo. Tudo está relacionado. O Evangelho de Cristo é algo bem prático, coerente
e consistente. Ele não se baseia primariamente em sentimentos, em declarações efusivas de comprometimento ou arrobos de espiritualidade. O Evangelho de Cristo se baseia na verdade. Ele é a verdade que liberta. E cabe a nós, que nele cremos, ansiar pela verdade, andar na verdade, principalmente em relação à verdade no tocante a nós mesmos. E assim, irmãos, quando voltamos ao texto, Jesus propõe uma comparação, e aqui ele muda a imagem ilustrativa, versículos 47 a 49, ele diz: eu vou mostrar a vocês a quem é semelhante todo aquele que vem a mim, ouve as minhas palavras e as pratica. Esse é semelhante a um homem que, ao construir uma casa, cavou, abriu profunda vala e lançou os alicerces sobre a rocha. Quando veio a enchente, as águas bateram contra aquela casa e não a puderam abalar, por ter sido bem construída. Mas o que ouve e não pratica é semelhante a um homem que construiu uma casa sobre a terra, sem alicerces, e quando as águas bateram contra ela, logo desabou, e aconteceu que foi grande a ruína daquela casa. Qual é a essência do que Jesus ensina aqui, irmãos? E aqui eu vou citar o título de um livro importante que eu li há bastante tempo. O que Jesus está dizendo para nós é o seguinte: cave mais fundo. Cave mais fundo. Há muitas pessoas na igreja que pensam que estudar, se dedicar, fazer um seminário, estudar teologia, se aprofundar na palavra de Deus, ler bons livros. As pessoas pensam que isso é desconectado com a vida comum da maioria das pessoas, que é coisa para acadêmicos, para pessoas que são mais cultas. E eu entendo isso, irmãos. Eu entendo, porque tem muitas pessoas que realmente vão para a academia e saem de lá arrogantes, presunçosos, achando que conhecem Deus melhor do que todo mundo, desrespeitando a fé das pessoas mais simples. Eu entendo isso, eu entendo essa resistência, mas com o devido respeito, isso não pode estar mais errado, irmãos. Porque todo crente é um teólogo. Todo crente é um teólogo. Se você nunca leu a Bíblia, mas se você pegar a caixinha de promessa, um versículo daquele, e fizer a sua interpretação, ali você está fazendo teologia. A questão não é saber se nós fazemos teologia, porque todos fazemos. Se você ler um versículo, um parágrafo da Bíblia, e disser para si mesmo: Deus está falando comigo, essa palavra se aplica a mim, você está fazendo teologia. Então, desde o momento em que nós abrimos a Bíblia, que lemos e interpretamos o que ela diz, nós somos teólogos. A questão é saber se a teologia que fazemos é boa ou má. Se ela tem fundamento nas Escrituras realmente, se o que nós entendemos é o que Deus está falando, então essa teologia nos levará para mais perto de Deus. Mas se ela é má, se ela está cheia de erros, de interpretação, então ela nos levará para mais longe de Deus. Ainda que o seu nome esteja em nossa boca constantemente. Por isso, irmãos, é nosso dever procurar compreender cada vez melhor a palavra de Deus. É nosso dever investir numa leitura sistemática da Bíblia, investir em livros que nos ajudem a compreendê-la, participar da escola bíblica dominical, participar do do nosso CCB, aprendermos a respeito da palavra de Deus, crescermos. Isso mostra que nós queremos ser bons teólogos, porque teólogos todos somos. Você já ouviu aquela expressão em relação ao futebol? Em cada brasileiro existe um técnico. Cada brasileiro é um técnico, Ele quer dar pitaco na escalação da seleção, do time dele, ele sabe tudo, conhece tudo. Da mesma forma, cada crente é um teólogo. A questão é saber se nós fazemos boa ou má teologia. Então não adianta dizer Senhor, Senhor, se eu não me rendo ao que Cristo diz e não faço disso a minha regra de vida.
Qual é a diferença entre os dois construtores, irmãos? Havia rocha nos dois terrenos? Sim, havia. Os dois estavam inclinados a construir uma boa casa? Sim, estavam, os dois. A enchente bateu igualmente sobre as duas casas? Sim, bateu. Então, qual foi a diferença? Foram duas diferenças. A primeira foi a diferença do investimento de tempo e de trabalho na preparação do fundamento, do alicerce. E a segunda diferença foi o resultado que as duas escolhas colheram. O primeiro construtor gastou mais tempo, mais energia, mais vontade, muito suor. Ele cavou mais fundo até chegar ao leito de rocha, e ali ele assentou um firme fundamento e sobre ele construiu a sua casa. Qual foi o resultado, irmãos? A enchente bateu com ímpeto contra a casa, mas ela não se abalou. Por quê? Estava firmada sobre rocha. Ela estava firmemente construída. O que esse construtor representa? Aqueles que ouvem a palavra de Cristo, guardam a sua palavra e a praticam. Meus irmãos, todos nós que viemos nessa igreja constantemente, todo domingo, ouvimos a palavra e voltamos para casa, todos nós estamos sob grave risco, porque nós não somos mais inocentes, não temos mais isenção. Nós temos responsabilidade com o que ouvimos. Precisamos fazer com que aquilo que ouvimos se torne o fundamento da edificação da nossa fé. Então, estes são semelhantes também à árvore boa. Por quê? Porque nós somos maus e só podemos produzir bom fruto, ajuntar bom tesouro no coração, se a palavra de Cristo fincar raízes profundas em nossos corações e aí permanecerem. Essa é a relação da árvore com o fundamento. É a palavra de Cristo que nos liberta, irmãos, de obras mortas e nos leva a produzir o que é bom. Não é? Mais uma vez recordamos João Calvino, quando ele diz, abre aspas, tudo que se vê de bom em mim é Cristo, mas tudo que se vê de mal sou eu mesmo. Fecha aspas. Isso se aplica a cada um de nós. Tudo que você puder fazer de bom, tenha certeza que não é você, é Cristo. Mas tudo que você faz de mal é você mesmo. Cristo não tem nada a ver com isso. O segundo construtor, além de negligente, se mostrou também preguiçoso, indolente. Ele procurou o caminho mais fácil e mais rápido. Não é? Para que eu vou ler a Bíblia? Na igrejinha ali perto de casa tem uma corrente terça-feira. Eu vou lá. Está prometendo a bênção imediata. Solução rápida para os meus problemas. Para que eu vou frequentar a escola dominical? Eu tenho que procurar o que é mais rápido, o que é mais fácil. Meus irmãos, geralmente não é esse o caminho que o Evangelho aponta. O caminho do Evangelho é um caminho longo, é um caminho árduo, trabalhoso, mas ele é totalmente seguro. É por ele que nós construímos a nossa casa sobre firme fundamento. Mas esse negligente construiu a sua casa bem mais rápido, com muito menos esforço. Contudo, o seu resultado também foi muito diferente. Assim como as águas transformaram em lama os fundamentos do prédio em Xangai, por causa da imprudência dos construtores, combinada com a ação da natureza, também as águas da enchente transformaram a base dessa casa em um lamaçal. A diferença é que em Xangai, pelo menos o prédio ficou inteiro, mas a casa aqui foi totalmente destruída. Jesus diz que foi grande a sua ruína, ou seja, não sobrou nada. Alguém aqui já viu uma casa ser levada pela enchente inteira? Meus irmãos, é uma coisa assustadora. A violência como as águas tomam a casa, que parece uma casa de brinquedo.
Recentemente assisti um vídeo de um prédio de 3 ou 4 andares sendo arrastado pelas águas como se fosse um brinquedo, uma maquete. E eu fiquei pensando nesse texto, pensando nas palavras de Jesus, pensando que muitas vezes as nossas vidas são como aquele prédio. A gente constrói para cima, levanta, faz uma coisa bem vistosa para todo mundo admirar, mas a gente esquece do principal, que é o fundamento. Meus irmãos, o fundamento é Cristo. 1 Coríntios capítulo 3, versículo 10, o apóstolo Paulo diz: eu, como sábio arquiteto, lancei o fundamento, e o fundamento é Cristo. Agora, cada um veja como edifica sobre ele. Cristo está falando conosco nessa noite, e Ele está nos dizendo: cave mais fundo, cave mais fundo, cave mais fundo. E a conclusão, irmãos, é que Jesus quer nos levar às raízes da nossa fé. Ele deseja que nós sejamos capazes de identificar a verdadeira natureza da nossa fé. Com que se assemelha o nosso coração? A árvore boa, a árvore má? Qual é o fruto que nós temos produzido? O que tem sido visto em nós? Não pelos irmãos da igreja, porque normalmente aqui nós vemos coisas boas uns nos outros. Mas no nosso dia a dia, as pessoas com quem convivemos de perto, a esposa, o marido, os filhos, os pais, não é? As pessoas com quem nos relacionamos diariamente. É aí, irmãos, é exatamente aí que nós conhecemos qual é o nosso fruto. Qual é o nosso fruto? Lembrando aqui do Mário Sérgio Cortella, qual é a tua obra? Qual é a obra que nós temos produzido? Qual é o fruto que nós temos produzido? A nossa casa está bem construída? Com que grau de dedicação nós temos fundamentado essa edificação? Estamos cavando fundo? Temos guardado a palavra de Cristo? Não é? Você tem sido um construtor diligente, dedicado, paciente, ou tem sido apressado, negligente, preguiçoso? A palavra é de alerta, irmãos, para que cuidemos bem da edificação da nossa casa espiritual, a fim de que ela também não seja levada pela enchente da vida. Essa enchente, nós podemos compará-la a muitas coisas. Podemos compará-la às lutas, enfermidades, dificuldades financeiras, doenças graves de pessoas que amamos, familiares, nossa doença, problemas relacionados à situação afetiva, à questão afetiva. Podemos pensar em uma série de coisas. Até um determinado prazer que a gente tenha na vida pode se tornar algo que vai levar embora a nossa casa espiritual, que vai arruinar a nossa fé, a nossa vida com Deus, a nossa comunhão com Cristo. E é disso que nós devemos cuidar. Então, esse texto de Lucas 6, 37 a 49 é muito desafiador. Mas ele também é uma oportunidade de cura e de restauração para nós. É o que Cristo tem nos oferecido essa noite, a oportunidade de cura, de restauração da nossa vida, da nossa fé. Não espere para amanhã. Não é como sempre falamos, o tempo da oportunidade é hoje, é agora. Hoje pela manhã, nós também fomos desafiados e agora de novo somos desafiados. A boa notícia, irmãos, é que o fundamento não é nosso. Não somos nós o próprio fundamento, o fundamento é Cristo. O que nos cabe é simplesmente edificar a nossa fé sobre Ele. Consequentemente, nós não somos a árvore boa, Cristo é a árvore boa. O que nós precisamos é estarmos unidos a Ele e, com isso, produzirmos os frutos que Ele espera de nós. Nós somos os ramos dessa árvore. Então, que Deus possa trazer ao nosso coração esse encorajamento, essa determinação, esse desejo profundo e ardente de sermos árvore boa, de termos um bom tesouro guardado em nossos corações, a fim de que aquilo que se colhe em nós é coisa boa, é o bem, é a graça,
é a compaixão, a misericórdia, o amor, a gentileza, a amabilidade, generosidade, o cuidado com os nossos irmãos, o cuidado com aqueles que estão ao nosso redor. Que o que se acha em nós é uma vida bem fundamentada, bem estabelecida, sobre a rocha que é Cristo. E tenha certeza que venha o vento que vier, a tempestade que vier, a luta que vier, você não será abalado. A sua casa pode sofrer, mas ela não será levada. A sua fé não será destruída. Amém? Vamos orar? Curva a sua cabeça. Santo Deus e Pai, graças te damos por esta breve reflexão nessa noite, que mais uma vez nos leva, Senhor, a olharmos para dentro de nós. O Senhor tem falado tanto conosco a esse respeito. Ajuda-nos, ó Deus, a aproveitar essas oportunidades que o Senhor nos tem dado, de examinarmos o nosso próprio coração, e dessa vez, ó Deus, para verificar que tipo de fruto nós temos produzido, sobre qual fundamento nós temos edificado a nossa fé. Quando essas coisas se relacionam uma à outra, ó Deus, no tocante àquilo que estabelece o que realmente somos, que é a natureza da nossa fé. De como nós cremos em Cristo. Qual é o Cristo que reina em nossos corações? É o Senhor? É aquele que se assenta num trono sublime e alto? É o Senhor de todas as coisas? É aquele sob cujos pés o Senhor tem colocado todos os reinos deste mundo? É o Senhor a razão da existência de tudo que há no universo inteiro? Ou é simplesmente o Cristo que me atende nos momentos em que eu estou aflito, onde eu procuro somente solução para os problemas imediatos? É o Cristo que determina os passos da minha vida, as minhas escolhas, as minhas ações e reações a este mundo? Ou é somente um prestador de serviços, para o qual eu me volto, e tão logo resolvendo os meus problemas, eu o abandono novamente, para viver somente de acordo com a minha própria vontade? Ó Senhor, transforma os nossos corações, trabalha nas nossas mentes, nos nossos pensamentos, no nosso íntimo, e leva-nos a este lugar de transformação que Cristo quer nos levar mais uma vez. Permita, Senhor, que nós saiamos daqui hoje com o nosso coração alegre, ó Deus, por sabermos que nós estamos ligados à verdadeira árvore boa, que é Cristo, e por isso nós temos sim recursos para produzir bons frutos. Ajuda-nos também a nos sentirmos encorajados, ó Deus, e animados, porque nós já estamos sobre o firme fundamento, sobre a rocha que é Cristo, a pedra angular, a pedra principal, aquela que os construtores rejeitaram, mas que se tornou a principal pedra da edificação. Então, que nós possamos ter essa convicção, que nós não estamos edificando sobre a lama, sobre terreno arenoso, nós estamos edificando sobre a rocha firme, mas precisamos cavar, ó Deus, cavar cada vez mais fundo, até conhecer de Cristo tudo que nós podemos conhecer, porque a maneira como nós cremos, a maneira como nós o conhecemos, também determina a maneira como vivemos neste mundo, se como vencedores ou perdedores, se como cristãos verdadeiros, santos e santas de Deus, ou simplesmente religiosos de uma religião morta, frívola, sem fruto e sem vida. Ó Senhor, ajuda-nos, porque nós precisamos de Ti. Como lemos nessa noite e nos lembramos mais uma vez, sem Ti nada podemos fazer. Então dá-nos a Tua graça, fica conosco. Nós oramos assim com gratidão, em nome de Jesus. Amém. Amém. Louvado seja Deus.